Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Vamos falar sobre o mercado brasileiro de milho, que teve um ano de 2020 de fortes valorizações dos preços. Sojicultores brasileiros iniciaram o ano de 2020 resistentes nas vendas envolvendo grandes lotes. Vamos falar também sobre modernizar ou substituir máquinas e equipamentos que são fatores fundamentais para o aumento da produtividade da maioria das empresas. E vamos falar também sobre o ataque de lagartas e cigarrinhas nas pastagens. O Agora Agro já está no ar. De acordo com a edição deste ano da pesquisa Agenda, que é realizada pela empresa Deloitte, maior organização de serviços profissionais do mundo, ela disse que modernizar ou substituir máquinas e equipamentos são fatores fundamentais para a produtividade da maioria das empresas que ela pesquisou e a prática deve ser adotada por 84% delas. A abertura e a ampliação dos pontos de vendas devem ser adotadas por 64% dessas empresas pesquisadas, enquanto ampliação dos atuais parques de produção, área agrícola, escritórios, deve ser conduzida por 52% das empresas. 30% dessas empresas pretendem abrir novas unidades de produção. Em um cenário de alta liquidez e juros baixos, outros fatores tomaram a frente dos negócios. A volatilidade da economia, quer dizer, o câmbio, inflação, juros, passa a vir em primeiro lugar, seguida pela imprevisibilidade dos riscos de operação que impactam o projeto além das receitas. O mercado do milho, ele teve um ano de 2020 de fortes valorizações nos preços, que atingiram patamares recordes em reais. As cotações subiram especialmente diante de uma intensa demanda interna e externa, do dólar valorizado, de uma oferta controlada pelos vendedores e de preocupações produtivas. Para a consultoria Safras e Mercado, ressalta que o ano de 2020 ele iniciou com a expectativa de altas no primeiro semestre e preços mais acomodados no segundo. Isto em função, novamente, de uma safra de verão pequena e uma safrinha recorde. Então, chegou a pandemia e os mercados mudaram completamente de ambiente. O real saltou a R$ 6,00 e manteve a sua desvalorização ao longo de 2020. E no balanço do ano passado, o preço do milho na base de compra no Porto de Santos subiu de R$ 41 para R$ 74,00 a saca, acumulando uma elevação de 80,5%. Já no mercado disponível ao produtor, o preço do milho em Campinas, no CIF, subiu na base de venda no comparativo anual até a última terça-feira de dezembro, na última semana, de R$ 49 para R$ 78,00 a saca, uma valorização de 60% no acumulado do ano. Como boa parte da safra 2019-2020 já havia sido negociada antecipadamente ainda em 2019, os sojicultores brasileiros iniciaram o ano de 2020 resistentes nas vendas envolvendo grandes lotes, voltados ao cumprimento de contratos. O atraso na colheita também trazia incertezas quanto ao volume a ser produzido, que no fim das contas foi recorde de 124,8 milhões de toneladas. De acordo com o boletim informativo do CPEA, a partir do segundo bimestre do ano, o dólar passou a operar acima dos R$ 5,00, o que acirrou a disputa entre compradores domésticos e externos de soja. Do lado da demanda interna, indústrias brasileiras adquiriram maiores volumes,
no intuito de suprir a aquecida procura por derivados. Além disso, naquele momento, as exportações de farelo e também de óleo de soja foram favorecidas pela menor oferta na Argentina. No segundo trimestre, as exportações brasileiras foram se intensificando à medida que a China demandava volumes recordes de soja. Já no último semestre, com o baixo excedente e preços recordes, a soja brasileira começou a ficar menos atrativa aos importadores. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o ataque de cigarrinhas e lagartas nas pastagens. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Carlos Eduardo. Carlos, ele é consultor técnico do Senar Goiás. E nós vamos falar de um tema muito recorrente, um tema atualíssimo. Nós vamos falar sobre o ataque de lagartas e cigarrinha nas pastagens. Carlos Eduardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito bom para discutir um tema muito interessante e que teve muitos pecuaristas aí que estão sofrendo ainda com ataque de lagartas e cigarrinha. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Agradeço o convite mais uma vez para estarmos juntos aqui. É um prazer, Carlos, principalmente sabendo que nós vamos falar de um tema que tem muita gente que está tendo ataque aí de lagarta, cigarrinha, e de maneira geral não sabe, às vezes, nem o que fazer. Não sabe nem o que está acontecendo. O que foi que houve? Por que esse volume enorme de lagartas? A palavra foi correta, Toninho, um volume enorme. A gente tem constatado nas visitas que a gente faz a campo, até por ligação que os produtores fazem, hoje em dia facilita, né? Eles batem foto, mandam vídeo para nós, e realmente é um ataque assim, de forma que nos últimos 5, 6 anos eu nunca tinha visto aqui no estado de Goiás. Estado de Goiás não, Brasil, do sul ao norte, um ataque muito grande. Os especialistas, eles comentam que isso tem a ver bastante com o fenômeno Laninha, né? Que tem acontecido nesse ano, e dessa forma, uma quantidade menor de chuvas faz com que o ataque, principalmente de lagarta, se expanda aí pelas forragens, pelas pastagens, porque ela não gosta muito de água, chuva intensa e de forma frequente. Então, como a gente tem tido problemas nesse início de período chuvoso, mas já estamos em janeiro, esse ataque se deu de forma severa. Ontem mesmo a gente teve um relato de um produtor do município de Mineiros, em que 300 hectares da sua pastagem foi dizimada num período de apenas 7 dias. Então é uma coisa que assusta, o pessoal tem feito, mas assim, nada de lagarta nova, nada de praga nova ou desconhecida. Não, são as mesmas. São as mesmas. Então assim, temos controle, a gente tem que saber somente o momento de atuar. No momento certo. Acontece que quando o ataque vem, ele vem muito intenso, né? Exato. E a bichinha come pra caramba, né? Ela come rapidinho, né? Só para ter ideia, essa lagartinha mesmo que está aparecendo aí no vídeo, ela se alimenta no período larval dela algo em torno de 3 gramas da forragem que está sendo consumida ali. Aí você coloca isso numa situação de milhões de lagartas em cima de uma forragem, de uma pastagem, de uma área. Dizima mesmo. Não tem jeito. E o ataque é severo, diferente da cigarrinha. A cigarrinha ela vai de uma forma um pouco mais lenta, ela vai dando alguns sinais de que
ali você precisa entrar com algum controle, mas ela te dá um prazo, ela é flexível. A lagarta não, um prazo muito curto de um ataque intenso, complica-se muito, você fica sem a forragem e isso, logicamente, vai trazer prejuízo enorme para esse produtor que está dependendo principalmente de uma situação de que se considera custo mais baixo, né, Toninho? Claro. A recria dos animais, que sejam de leite ou de corte nesse período do ano. E isso daí, quando o ataque ele é muito intenso, ela chega a afetar violentamente a planta, que atrasa o seu crescimento, né? E às vezes mata, né? Atrasa o seu crescimento, mata, a ponto de, dependendo do ataque, ela não ser rebrotada. Rebrotada, ela mata tudo. Vai até a raiz e precisa de ser controlada. E a gente tem, né, formas de controle biológico, que é o que nós temos indicado para manter os inimigos naturais dessas pragas, tanto da cigarrinha quanto da lagarta. E quando existe um ataque muito severo, você precisa entrar com controles químicos, né, ou de contato ou sistêmico naquela área, respeitando, logicamente, o período de carência, retirando os animais dali, e precisa ser feito, né? O gasto que a gente tem mensurado aí no mercado hoje gira em torno de R$50 a R$75 por hectare. Então, é um gasto que é muito pouco, baixo, perto do ataque e do estrago que ela pode fazer junto ao sistema de produção da fazenda. E você estava comentando aí, eu estava lembrando o seguinte, tem produtor que às vezes não tem o hábito de estar andando na propriedade, ele não anda. E às vezes quando ele deita e acorda no outro dia, que vai chegar lá, ele só vê o negócio bem rapadinho, né? Principalmente aquele que só vai nem final de semana, final de mês, né? Final de mês. Geralmente acontece isso. E por isso que eu falo assim, o ataque da lagarta, ele é muito intenso. Um prazo de 7 dias, você dizimar uma área de 300 hectares, não, pelo amor de Deus, você percebe a severidade do negócio. E o interessante, Toninho, que dá para perceber assim, o início do ataque. Logicamente, nem de 1 a 2 dias. Ela começa a raspar a lagarta, ela começa a raspar a planta, fica um pouquinho esbranquiçada antes de iniciar a desfolha. Como se passasse uma lixa na folha, né? Exato, isso é a lagarta. E a cigarrinha, ela tem um sintoma de amarelecimento da planta e também ali presenças de algumas espumas na fase de ninfa. E você identifica isso com facilidade para tomar os devidos cuidados, né? E a lagarta tem um jeito de manejar a lagarta também, porque, como você estava falando, ela detesta a água, né? E ela morre por afogamento. Então, como nós... Agora, desses 10, 15 dias para cá, é que começou a ter uma chuva mais intensa um pouquinho. Mas o que aconteceu? Nós tivemos algumas chuvas... Aí a coisa parou e ficou, vamos dizer assim, uma condição climática excelente para ela, né? Sem dúvida. E aí ela veio com força total e o prejuízo aqui em nível nacional não é pequeno, não. É muito grande. Portanto, eu acho que todo pecuarista, ele deve, pelo menos, dar uma andada no pasto, ver como é que está, ou anda de moto, ou anda de jipe, de cavalo, ou a pé, mas dá uma olhada, porque... Agora, em janeiro, provavelmente a gente pode ter até um veranicozinho, né? Exatamente. E isso pode prejudicar. Ter o veranico e ela entrando depois de fase larval para a fase adulta. A fase adulta, ela ovoposita, em média, das 2 lagartas principais que existem, a Spodoptera, que é a lagarta do cartucho do milho, e a Coruqueria dos capinzais, que é a média de palma, em torno de 2.000 ovos. Então, você imagina, cada... mariposa ovopositando isso, o que a gente não vai ter lá para fevereiro, março. Então, assim, é um cuidado muito grande que precisa ter tido, ter de agora em diante para conseguir fazer com que lá na frente não tenhamos problema. Ô Carlos, identificado esse problema, a única saída para o pecuarista é a aplicação, é o controle químico. Inicialmente, ele pode fazer o controle biológico. Biológico? Isso, inicialmente mas ele faz o biológico. Ninguém está preparado assim para o biológico, né? Ele tem que estar com um negócio muito bem recomendado, porque é um ser vivo. De maneira geral, são fungos ou vírus que são ali os veículos que são inimigos naturais,
tanto da lagarta quanto da cigarrinha. O clima tem que estar ajudando, não pode aplicar no sol, tem que aplicar em dias nublados, existe chuvosos. Uma série de... Existe um protocolo, todo um zelo. Mas, de maneira geral, o pessoal, quando vai ver, já está numa infestação tal que o biológico ele não funciona. Ele vai mais quase que como um preventivo do que simplesmente combater a praga em si. Aí, realmente, precisa entrar nos químicos, que é a única maneira que a gente tem aí de combater essa praga. Como dizia o falecido Vicente Mateus, presidente do Corinthians, quem está na chuva é para se queimar. Ele dizia isso. Só que quem está na pecuária tem que tomar todos esses cuidados, porque o controle biológico tem que ser em nível profissional, é o negócio mais delicado. Já o químico, não. Então, fique esperto para não ter prejuízo. Exatamente, sem dúvida. Carlos, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Um tema altamente interessante. E se nós tivermos mais um veranico agora em janeiro, que provavelmente vamos ter, você que é pecuarista e tem pasto, fique atento para não ter uma surpresa desagradável. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Toninho. Estamos sempre à disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. É impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam as suas mentes não podem mudar nada. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa.